Esse é o segundo episódio da nossa série, e nele eu vou contar a história do teatro na Idade Média. Vamos à nossa viagem no tempo? Eu vou começar com um fato triste. Os romanos invadiram e se apoderaram do Império Grego no ano de 146 a.C. Mas o que os guerreiros romanos admiravam mais no reino dominado era a cultura, a literatura e as artes. Por esse motivo, eles copiaram e misturaram tudo, criando uma cultura greco-romana. O teatro feito pelos romanos era muito parecido com o teatro grego. Após uns 500 anos depois da morte de Cristo, com o fim do Império Romano no século V, tem início a uma nova era, a Idade Média. O território romano não foi dominado de um dia para o outro, e nem por um único imperador. Ao longo dos anos, suas cidades foram sendo invadidas e dominadas por muitas tribos e senhores feudais. Com tantas guerras por todos os lados, as pessoas mais pobres viviam à procura de comida e de proteção. Por isso, buscavam viver ao redor das grandes propriedades que tinham como donos os senhores feudais. A Idade Média começou sob um forte domínio de uma igreja muito radical, que por possuir muitas terras, também teve muito poder. Aos mais ricos, a igreja transmitia um conhecimento cheio de preconceitos e onde tudo era pecado. Quanto aos mais pobres, esses não podiam ir às escolas e nem ler livros. Só podiam trabalhar, trabalhar e trabalhar. Os castelos podiam ser encantados ou mal assombrados. Eram mal iluminados, barulhentos e fedorentos. Muitas pessoas trabalhavam nos arredores do castelo. Os sapateiros, os ferreiros, soldados, os vendedores. Mas e os artistas? Por onde andavam? Para entreter os senhores e suas famílias nas festas, existiam os menestréis, que eram como poetas, memorizavam as lendas e as contava para os senhores feudais. À medida que as cortes foram ficando mais sofisticadas, os menestréis foram substituídos por trovadores, e vários deles tornaram-se errantes ou viajantes, apresentando-se também para a população comum. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Mas e o teatro? O teatro que não tivesse um tema religioso naquela época não era bem visto pelos padres e bispos, e eles ainda se metiam em tudo. Mas nem todos os artistas aceitavam os mandos e desmandos da igreja. Queriam fazer sua arte e divertir as pessoas utilizando temas diversos. Foi então que no século XII surgiram umas companhias de teatro que iam de cidade a cidade, viajando em carroças. Estas trupes eram chamadas de saltimbancos, e o negócio delas era usar a criatividade e divertir o povo. No, Don Diego Tenorio! Lasciatemi! Vostro figlio deve pagare! Allora che io non veda! Giù nella Marno! Quando eles chegavam e começavam a montar os palcos nas praças, o povoado ficava todo alvoroçado. Depois, eles pediam algumas moedas para o público. Pela rebeldia, eles foram perseguidos pela igreja e, para não serem reconhecidos, começaram a usar máscaras.
cada máscara correspondia a um personagem diferente. Além do teatro feito pela igreja, o teatro litúrgico, surgiram trupes com outros temas que não eram religiosos. O teatro profano. Tinham 3 tipos de teatro litúrgico: os mistérios, os milagres e as moralidades. Já no teatro profano existiam as farsas, os momos, os entremeses e os sermões burlescos. O teatro profano foi ganhando admiradores e conquistando um público cada vez maior. Foi das caravanas dos saltimbancos que surgiu o circo. Quase no fim da Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, surge um novo período, muito importante para todos nós, a Renascença. Foi assim que surgiu um novo período de valorização das artes, da filosofia e da ciência. As civilizações evoluíram. O ser humano passou a ser o protagonista da sua história e ideias, o que resultou no pensamento humanista. O teatro voltou a ter o seu merecido reconhecimento, ganhou espaços próprios para as suas encenações, sendo construídos muitos teatros. Todas as artes desse período tinham como objetivo fazer renascer a grandeza das artes gregas ou clássicas. Um tipo de teatro popular que ganhou muito destaque durante a Renascença foi a comédia dell'arte. Eles também usavam muitas máscaras. Te amo, Silena, y soy feliz. ¡Viva Nápoles! ¡Viva Surgiram grandes autores teatrais como Gil Vicente, Nicolau Maquiavel, Miguel de Cervantes, Molière, Shakespeare e muitos outros. Chegamos ao fim desse episódio, mas a história do teatro continua no 3º episódio sobre teatro no Brasil. Não deixem de assistir. Obrigado. Tchau. Abraço.